Olá, gente, boa noite. Hoje nós já tivemos uma oficina de, como chama? Ikedama. E o evento hoje é do GAPAF, né? Nós vamos falar sobre as hortas, sobre segurança alimentar. Nós estamos aqui com o seu Pedro Chapuri, o Anderson e a Angélica, que vão trocar com a gente. O professor Fred vai fazer a mediação da mesa comigo. E agora eu vou passar a palavra para o Fred, que vai chamar um amigo, um hermano, para dar-nos um saludo. Boa noite, pessoal. Eu queria primeiro agradecer ao GAPAF pelo convite para aqui hoje coordenar essa mesa. Dizer que é um prazer muito grande conduzir essa mesa com a Paula e um prazer igualmente grande poder ouvir aqui os companheiros e companheiras do Sítio Santa Terra, do assentamento 17 de abril. Então, antes da gente começar, hoje nós temos aqui uma ilustríssima presença, a visita de um pesquisador, um investigador do CONICET da Argentina, que é o professor doutor José Martín Barreneta, está aqui, vai nos acompanhar hoje. Então, eu gostaria de convidar o Martim para vir até aqui, para que ele possa nos dar ou nos fazer uma saudação. Então, Martim, por favor. Boa noite, como vai? Eu vou tentar falar alguma palavra em português, desculpem. Eu sou Martín Barreneta, eu sou pesquisador na Argentina. Nós estamos na luta na Argentina agora, mas eu estou fazendo uma instância pós-doutoral também na Universidade Federal Rural de Rio de Janeiro, no CPGA. Eu estou trabalhando sobre cooperativas agropecuárias. Estou prazer em conhecer, eu gostaria de falar com vocês depois, mas obrigado por o convite. Prazer. Gostaria aqui de lhes lembrar, porque nós já estamos divulgando, que no dia 31 de outubro e 1º de novembro, nós teremos um mini curso aqui na Unesp, oferecido pelo professor Martim, intitulado Cooperativismo Rural e Economia Popular. Então, estão todas e todos convidadas e convidados para o 31 à noite, uma quinta-feira à noite, e sexta-feira de manhã, minicurso com o professor Martim. Esperamos que vocês venham. Então, obrigado, Martim. Vou passar a palavra novamente aqui à Paula, para que a gente possa compor a mesa. Eu gostaria de estar chamando a Angélica e o Anderson para estar compondo a mesa, e o seu Pedro. Pode chamar o seu Pedro. E o seu Pedro também para estar se juntando aqui com a gente. Hoje a gente vai ter uma oportunidade maravilhosa, de novo, de estar ouvindo o seu Pedro, de estar conhecendo o Anderson e a Angélica. Qualquer lado. Nós separamos tempo de fala, 30 minutos para cada um, e depois a gente vai estar abrindo para perguntas. Agora nós vamos estar ouvindo a Angélica e o... Não, o seu Pedro pediu para inverter. Nós vamos estar ouvindo a Angélica e o Anderson. Eles têm um projeto que se chama Sítio Santa Terra, e ali eles produzem com o sistema da agrofloresta, e eles também fazem cursos, oferecem cursos ali no sítio deles, e eles vão poder falar um pouco para a gente dessa dinâmica e como se deu essa coisa de, há 7 anos vocês estão cultivando e vivendo ali do Sítio Santa Terra, contar para a gente como que é. Certinho. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Para a gente é uma honra aí o convite. A gente ficou muito feliz.
Muito feliz também de estar compondo com o Sr. Pedro, que é uma pessoa que a gente tem muita admiração, né, e muito respeito pelo trabalho. A gente contar um pouquinho, né, de como a gente conheceu a Agrofloresta, de como a gente está nesse movimento. A gente não veio de famílias de produtores, assim, a gente nunca tinha pensado que a gente ia plantar um dia. E aí o Anderson foi acompanhar um amigo até Brasília, num sítio de agrofloresta, há 10 anos, e se apaixonou, né? De lá ele viu caminhões e caminhões de comida saindo, comida limpa, né, em abundância, e também em cooperação com as florestas. Então, foi transformador. E aí ele veio também com essa vontade, né, apaixonado por isso. E eu fui para conhecer, também amei, gostei muito também do que, enfim, da proposta e tudo. Falei, meu Deus, isso é o futuro, né? Será que é possível mesmo, né, a gente fazer isso? Lá a gente viu isso acontecendo. E aí a gente veio para a cidade, e na cidade a gente tinha um terreninho na cidade de 200 metros quadrados, né? E ali a gente começou a fazer a transição. Era uma horta convencional para fazer a transição para uma horta agroflorestal. Então, a gente começou a introduzir as árvores, né, e foi vendo ali uma resposta muito eficiente. E a gente foi percebendo também da carência de alimentos assim, e a gente ficou muito feliz de ver que não era só mais a família ou os amigos que estavam apoiando, mas também tinha essa demanda externa. E a gente começou a procurar uma terrinha, né, para a gente poder começar a expandir. E aí a gente começou a plantar na terra de amigo, até que a gente conseguiu conquistar a nossa terrinha, que é o sítio Santa Terra. O sítio ele tem 1,5 alqueire, né, de tamanho, e ele era totalmente de pasto. Então, era uma área de pastagem, né? A gente veio fazendo esse trabalho de recuperação. Então, a gente está há 7 anos no sítio, né? E a gente tem muito orgulho de dizer que hoje é uma floresta mesmo, produtiva. Então, é muito bonito, né? Então, assim, fica o convite para quem quiser ir lá conhecer. A gente tem muito orgulho do que a gente faz, né? E é isso. Agora a gente também está realizando um outro sonho, que é de receber as escolas, as faculdades, para ir lá conhecer, né? Para ver um pouquinho desse universo, né? E então é isso. O sítio, no momento a gente comercializa, né, por feirinha e pelas cestas, e também faz esse trabalho de educação ecopedagógica, que a gente faz com as crianças e com os jovens, né? É isso. Vou passar para o Anderson, contei mais ou menos por cima, né? E espero que vocês gostem um pouquinho aí dessa proposta e tudo mais. Boa noite a todos e a todas. Desculpa. Tem uma água aqui. Estou emocionado. Bom, pessoal, obrigado. É muito legal tá na universidade e poder vir aqui falar desse tipo de assunto, né? Tá do lado do seu Pedro, poder estar do lado da minha esposa hoje, a gente falar sobre a agrofloresta, sobre a vida no campo, sobre as carências, sobre o que é legal, sobre as dificuldades que a gente tem, né? Então, demorei muito tempo, na realidade, para a gente entender que quando a gente foi tentar aprender o que é uma agrofloresta, o que é a agrofloresta e fazer a agrofloresta, na realidade a gente foi tentar entender como que a natureza funciona, porque muitas vezes a gente acha que o que a gente está comendo não veio de uma floresta, né? E acha que surge da indústria, né? Que o leite vem da caixinha, que o ovo é uma casquinha que a galera faz. E, infelizmente, isso está no normal das nossas crianças de hoje em dia, né? Então, até por isso, no sítio, né? Hoje a gente está dando também esse foco, né? Não só a produção de alimentos limpos, né? Que a gente gosta de falar, mas também na educação das crianças, né? A gente somos pessoas que tiveram contato com a agricultura. Eu tinha 24 anos quando eu fui ter contato com a agricultura. E aí a gente veio tentando se desenvolver, aprender técnicas, né? Voltando para a roça para entender tamanha inteligência e tamanha tecnologia que existe na floresta, mesmo praticamente toda a academia e todo o sistema educacional negligenciando a nossa existência, né? Porque é isso que acontece.
Então, a gente acredita muito que a gente precisa fazer com que as crianças tenham esse contato. Se a educação é libertadora, a gente tinha que, ao menos, fazer com que essas pessoas, que essas crianças tenham contato com aquilo que elas são. Porque todos nós somos natureza, né? Quando uma pessoa acha que está desconectada com a natureza, é que, com certeza, a relação dela com o meio não está sendo uma relação tão saudável assim. Porque o ar que a gente respira, a comida que a gente come, uma boa ação ou uma má ação, ela é refletida, na realidade, para tudo e para todos. Não só para mim. O que eu faço na minha propriedade reflete na vida de todos e todas. O que o seu Pedro faz na propriedade dele reflete na vida de todos e todas. O que um professor fala aqui, ensina, passa ou deixa de passar, interfere na vida de todos e todas, né? E o que está acontecendo com a nossa educação é que as crianças mal têm contato com aquilo que elas são, né? O quão pouco a universidade está presente no campo. O quão pouco a universidade, os institutos federais, as escolas municipais, estaduais, particulares, negligenciam a presença do campo. Então, até hoje, eu nunca conheci, sempre perguntei se algum professor teve talvez a audácia, se algum aluno dele gostaria de ser agricultor. Eu nunca ouvi alguém falando sim, né? Então, por quê? Por que a gente não tem uma faculdade de agricultor? Porque a gente teria que estudar 30 anos, 50 anos para tentar ser um agricultor. As pessoas, né, acabam esquecendo da demanda de tecnologia, né, tanto a tecnologia material, máquina, comunicação, tanto a tecnologia social. Né? Muitas vezes pequenos agricultores não conseguem se unir, às vezes porque a gente precisa de pontes intermediadoras. A distância física é uma grande barreira para o agricultor, né? Então, o quão a política social desenvolvida, por exemplo, pelo movimento do agrário do MST, deveria estar dentro das cooperativas que existem por aí, para que realmente sejam cooperativas, né? E não empresas de um dono, né? Então, a gente tem muito essa carência. Quantos agricultores mal sabem de programas, né, que o governo, às vezes, apresenta? Como é disposta essa política de aquisição de alimento, para que às vezes muitos produtores nem saibam que existem, né? Então, a gente precisa muito que a educação seja voltada para o campo e que a gente já precisa apresentar o campo para essas pessoas, né? Com certeza, se eu tivesse conhecido sistemas agroflorestais, por exemplo, há muito tempo atrás, como a visita escolar, por exemplo, para saber de onde vem aquilo que eu estou comendo ou aquilo que eu estou financiando com o meu consumo, né? Porque todo mundo reclamou da queimada, mas todo mundo está consumindo o alimento do agronegócio, né? Então, e passa por um todo, né? A gente precisa que essa educação seja realmente libertadora, para que as pessoas, e aí envolve todo o âmbito, né? Saber votar, saber de onde está vindo o seu alimento, e entre outras coisas, né? Que envolve a roça, porque estar na roça não é só plantar, né? Envolve muitas e muitas outras coisas, e a gente vê, por exemplo, o meu filho, que começou a aprender a comer os porcaritos na escola, né? Onde era para ele aprender que aquilo faz mal, porque todo mundo sabe que faz mal. Por que eu vou dar para uma criança? Né? E isso acontece na escola, onde era para ele aprender que aquilo faz mal, aquilo é o presente por uma boa ação dele. Né? O que a gente está fazendo com a nossa educação? Né? E isso vai refletindo dentro de um todo. Né? Daqui a pouco está todo mundo comendo ração humana, ração global, devido à nossa falta de educação, desde a nossa educação alimentar lá na escola. Né? Qual o tipo de alimento está chegando? Com a política de alimento, de aquisição de alimento, respeita o que é o natural. A gente está comendo tomate de janeiro a janeiro, a gente está comendo couve de janeiro a janeiro, a gente está comendo manga de janeiro a janeiro. A qual custo? Né? O preço que a gente paga no supermercado é irrisório ao preço que a humanidade toda paga pela predação do agronegócio.
Não é que um alimento agroflorestal, orgânico, agroecológico, ele está acima do custo. É que o custo do impacto ambiental na vida de todo mundo aqui não está no do agronegócio. E aí fica barato, porque o preço a gente paga respirando, bebendo água com veneno, acumulando cada vez mais moléculas impossíveis de ser quebradas pelos nossos organismos, e aí vai ficando todo mundo doente, né? Doente na forma de consumir, doente na forma de se expressar, todo mundo tem falta de nutrientes, todo mundo estressado, e o campo precisando de gente, cada vez mais. Então, a gente precisa também educar as pessoas a plantar, que a gente não precisa do veneno. Toda terra quer ser floresta, não existe não existe agricultura de sucesso nos trópicos sem floresta. Então, a gente precisa ir lá, voltar, aprender com os índios, os povos originários do nosso país, porque o que a gente fez? Estuprou, matou, escravizou. Mas não aprendeu a tecnologia que eles tinham, porque chegaram aqui, tinha floresta, muita gente e muita comida. Agora tem muita gente, pouca comida. A galera que estava errado? Não era, né, seu Pedro? Só que a gente, em vez de aprender, a gente impôs a nossa tecnologia, que a gente acha que é sucesso, né? Então, a gente precisa que a educação esteja voltada para o campo, então a gente precisa que os jovens se interessem pelo campo, para que a gente comece a mudar esse jogo, né? E começar a ter uma comida de verdade. Então, as pessoas não achar que o campo é um monólogo, o campo é diverso, a natureza é diversa, e a gente precisa muito, mas demais, que as universidades estejam presentes para levarem reais tecnologias para o campo, né? Porque, para a sociedade, infelizmente, nós, pequenos agricultores, somos marginalizados. A gente foi fazer um bate-papo desse na Unifran, o Kevin estava junto comigo. Eu cheguei, boa noite, tudo bem? Você que é da manutenção? Né? E isso é extremamente muito mais comum do que vocês imaginam. Né? A gente é mais o que veste, o que faz a barba, o que veste o óculos tal, do que o que a gente faz. Né? E uma enxada, ela não é mais, não é menos digna do que um giz, do que um bisturi, do que um martelo de um juiz, né, seu Pedro? Então, acho que era um pouquinho que eu queria falar sobre... Não falei tanto de agricultura, mas tudo isso é agricultura também, né, seu Pedro? Eu vou ficar de pé, porque o assunto não me interessa e é tão importante. Mas eu queria, primeiramente, agradecer o convite que vocês me fizeram para mim fazer essa fala aqui. E estou vendo o companheiro Elvis, faz tanto tempo que a gente defende o meio ambiente, né? E hoje tem um prazer de você estar aqui. E o prazer muito grande de vocês dois estar aqui. Companheiro Fred, Paula, falar para vocês o seguinte. Eu queria falar de duas coisas, mas vou ter que falar de três, né? Primeiro, essa não está nem na agenda ainda, mas eu queria dizer para vocês que há 45 anos atrás, eu caminhava a noite toda fazendo empate na região do Acre, Chapuri, e era só no pensamento de garantir a posse da terra para o seringueiro. E eu não sabia a importância daquilo que eu estava fazendo em defesa da Amazônia, que era em defesa do clima. Olha, 45 anos atrás. E hoje eu estou vendo um debate muito, muito sério que todos nós temos que fazer. Não só da comida, disso que você falou, mas do nosso clima, do nosso ambiente, da nossa natureza, que está muito ameaçada. Está ameaçada pela ganância do capital. Isso a gente tem que falar. O capitalismo, quem tem grandes riquezas não se preocupa que alguém adoeça e que alguém fique morrendo em cima de uma cama. Não se preocupa. Porque hoje, se tem quem ganha muito dinheiro, são as indústrias farmacêuticas e as grandes redes de farmácia. Porque a indústria farmacêutica faz remédio
para curar a doença que nós cura com comida. Mas tem que ser comida saudável. Porque a doença de muitas pessoas entra pela boca e entra através dos alimentos. Isso nós temos que saber. Essa juventude tem que saber. Tem que saber disso. E nós temos que fazer esse debate toda hora que nós puder e tiver disposição e tiver oportunidade, nós temos que estar fazendo. Porque senão a coisa está se estreitando, a coisa está afinando, o beco está ficando muito estreito, para essa juventude ter um futuro saudável. E nós temos essa responsabilidade, porque adquirimos pouco de conhecimento que nós temos, e nós temos que adquirir mais ainda. Porque a tecnologia está aí, não é para todo mundo. Tem uma parte dela que é para a exclusão de muitos empregos. Vocês sabem disso. Eu só queria dizer uma historinha bem rápida. Em 89, eu cheguei no clube do Sindicato Sapateiro de Franca, e os sapateiros, a diretoria me falava, tem 140 sapateiros na base. Eu ficava admirado, mas fabrica muito sapato. Sabe quantos sapateiros tem hoje? Não chega a 14 mil. Quem foi que expulsou esse povo para outro sentido? Foi a tecnologia. Tá certo? Foi empregado dentro das fábricas. E a produção está mais do que naquela época ainda. Esse é um dado. Eu queria dizer para vocês o seguinte: a nossa luta hoje é pela comida, é pela moradia, é pela educação. Nós não precisamos estar ensinando ninguém a pegar arma. Nós temos que ensinar os nossos filhos a pegar um caderno, a pegar uma caneta e a pegar um livro. A nossa arma é o livro, a caneta e um livro na mão dos nossos filhos, para que eles se tornem um cidadão que entenda que sociedade que nós vivemos. Porque muita gente, às vezes, está leigo e não sabe nem o sistema que nós vivemos nesse país nosso. Está entendendo? Então é importante nós saber disso. Tem outra coisa muito importante. A gente não pode ter medo de dizer. Eu já passei por tantas situações e eu não vou ter medo de dizer que a grande situação que hoje, que é difícil para nós, é a grande concentração das terras nesse país. Tem latifúndio aí que fica dizendo assim: para que o índio com tanta terra? Para que o índio com tanta terra? Mas ninguém comenta que tem fazendeiro que tem muito mais de 10 mil fazendas. 10 fazendas, 20 fazendas. Tem gente aí, eu conheci, no estado do Acre, eu não cheguei a conhecer ele, não, graças a Deus não conheci não, vi o nome, falar o nome dele muitas vezes. Tinha um senador lá, chamado Altemir Leal, biônico, colocado pelos militares, se dizia ter 1 milhão de hectares de terra no município de Taruacá e Feijó, no Acre. 1 milhão de hectares de terra. Isso é uma área equivalente a 100 quilômetros quadrados. Pega esse município de Ribeirão aqui, essa região todinha. Isso é um absurdo. Ninguém tem coragem de comentar esses assuntos, mas a gente tem que comentar. Porque senão você convive e põe o braço no pescoço dos inimigos e não sabe quem é o inimigo. E isso é importante nós falar dentro das universidades, para esses estudantes entenderem esse processo. Porque senão eles vão acabar dizendo que nós, da agricultura familiar, que somos o setor mais importante da sociedade, não estou desmerecendo mais ninguém, mas eu me considero uma das pessoas mais importantes da sociedade. Me perdoe se eu estou falando errado. Mas por quê? Porque eu tive a coragem de conquistar um pedaço de terra, e hoje eu tenho um pedaço de terra para produzir comida para mim, primeiramente, e aquilo que eu preciso vendo, quando eu não acho quem compra, eu dou para as pessoas, mas para mim a coisa mais importante
é produzir comida com responsabilidade. Não é produzir comida com veneno, não. Mas eu não quero dizer para vocês que lá no meu assentamento, no assentamento 17 de abril, na Fazenda Boa Sorte, no município de Restinga, ninguém usa veneno. Infelizmente ainda usa. Porque isso é um processo que dura muito tempo para a gente conscientizar as pessoas a pesquisar. A ver com a folha de mamona, a formiga não corta. A saber que a folha da mamona, a formiga não corta. Ela pode até carregar para o buraco, se achar no meio do carrego dela. Mas ela não corta. Então, significa que é uma coisa que a gente tem que estudar. Está entendendo? Todas essas questões. Porque, senão, nós vamos acreditar que o veneno vai salvar a nossa situação. E não vai. E não vai. Porque, antigamente, eu tenho lembrança que há 74 anos atrás, quando eu era molequinho pequeno, ninguém usava veneno nas nossas plantas, nos nossos alimentos. Eu nem conhecia veneno. Eu nem conhecia, nem veneno, nem adubo. Eu não sei por que aconteceu uma coisa dessa. E hoje você só planta uma planta, se não tiver adubo e se não tiver veneno, você não colhe. Mas é falta de trabalhar e saber discutir a questão da produção. E a gente faz esse debate dentro do nosso assentamento, mas não é todo mundo que assume, não. Felizmente, eu sou bem claro e eu não vou esconder que lá é um mar de rosa, não é. É um debate que a gente tem que fazer. Mas eu acho essa oportunidade que vocês estão dando para a gente falar dentro dessa universidade, para mim, é muito importante. Eu quero falar para você, Fred, que isso é para nós aqui, isso para nós é um trabalho de base, né? Que nós do movimento, o trabalho de base nosso não é só para levar a gente para o campo, para ocupar a terra, mas é para entender o processo da nossa luta e nos apoiar na cidade exatamente, saber defender, saber fazer o debate, defendendo a questão da reforma agrária, defendendo a questão da terra, do meio ambiente e da comida saudável. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos, é de comer comida saudável para nós ter saúde para fazer a luta. E é isso que eu queria muito agradecer, professora Divani. Obrigado pelo convite. E obrigado a todos vocês. E obrigado a vocês que estão me ouvindo. Nós vamos estar abrindo agora para perguntas, né? O debate sobre a terra, sobre a educação que a terra nos traz, né? Sobre as possibilidades que o projeto de agrofloresta pode nos trazer, né? A gente está falando sobre segurança alimentar, sobre uma nova perspectiva, né? Porque a perspectiva que está aí já se mostra ineficiente para alimentar, para nutrir, e não é salutar. Então, está aberto, se alguém tiver alguma pergunta. Professora Edivânia tem uma pergunta. E como nós estamos gravando, então a gente pediria que quem tiver alguma pergunta, algum comentário, que viesse até aqui à frente, por gentileza, para poder usar o microfone e para também a gente conseguir fazer aparecer na câmera, na gravação. Professora, por favor. Pessoal, boa noite. Queria, primeiramente, cumprimentar aqui a mesa, né, o professor Fred, a Angélica, o Anderson, nosso querido seu Pedro Chapuri, que é um grande professor nosso, a nossa querida coordenadora aqui da mesa, mas também do projeto Horta, né, do GAPAF, a Paula Gualberto, uma das autoras desse livro, a Rimo, tá? Então, a Paula é uma pessoa que está aqui mediando a mesa, mas que tem feito um trabalho de extensão e também juntar a comunidade, né, na luta antirracista,
na formação de hortas e na melhoria aí da sociedade, né? Vamos dizer assim, dando seu contributo, né, Paula? Então, agradeço a presença, parabenizo, tá? Mas eu tenho algumas questões que eu queria que vocês refletissem, né? Primeiro, para a Angélica e o Anderson, é um projeto, a Agrofloresta, pelo que a gente compreende, né, pela explanação de vocês, que vai ao embate, né, do modelo de agricultura, do agronegócio, baseada aí no que o senhor Pedro já colocou, né, do uso intensivo dos agrotóxicos, da depredação ambiental, etc., concentração de renda. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco, porque vocês focaram muito na escola, né, na educação, como possibilidade de transformação. De fato, isso é muito importante. Mas eu também queria entender como que se dão esses desafios para vocês, enquanto sitiantes, tentando introduzir aí uma produção a partir de uma metodologia que aí sim seria sustentável, né? Não o sustentável vendido pelo agronegócio, que é só uma propaganda e continua, né, contaminando, poluindo, enfim. Então, queria que vocês falassem um pouco desses desafios, né, de o que vocês enfrentam realmente no cotidiano para levar adiante essa agrofloresta. Quando a gente pensa em agrofloresta, a gente está pensando em uma reserva ambiental, mas vocês estão falando em produção de alimentos, então queria que vocês também explorassem um pouquinho mais isso, né? Se puder trazer, né, os elementos que vocês julgarem necessário para quem é leigo, quem que sabe que os produtos não nascem em gôndolas de supermercado porque vem da roça, mas eu acho importante deixar evidente para o pessoal. E para o Sr. Pedro, né? O Sr. Pedro é um lutador e que realmente, Sr. Pedro, o senhor tem que se orgulhar, sim, da pessoa que o senhor é, de toda a história de vida que o senhor construiu, né? E o Sr. Pedro sempre traz, né, a sua experiência, a sua luta, o seu conhecimento, para fortalecer realmente esse conhecimento da questão agrária. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco mais desse movimento, né, do MST, da luta pela reforma agrária. Para quem está aqui, está ouvindo, às vezes fala, mas o GAPAF é um grupo de extensão de educação popular, Paulo Freire. Por que está discutindo hoje essa questão da segurança alimentar, da questão agrária, né? O que tem a ver? Então, o GAPAF ele tem uma frente de extensão, a gente chama frente às várias ações, que é o desenvolvimento de uma horta comunitária. Tá? E é a partir dessa perspectiva que a gente também tem feito algumas discussões ainda tímidas, mas o evento ajuda, né, a contribuir com esse debate, os estudos, que se aproximam da questão agrária. Não tem como a gente falar, né, de uma horta como se fosse um hobby, mas nós estamos falando de uma produção de alimentos, que é uma produção de alimentos saudável, que é uma produção de alimentos sem agrotóxico, mas também do direito à terra, do direito a esse alimento, né? Então, a frente da horta entra, né, na perspectiva aí dessa mesa de hoje. Amanhã nós vamos ter mais voltado para a educação popular, e na quarta-feira o evento está voltado para a arte, que são as 3 frentes que o GAPAF desenvolve. Era isso, eu não sei se mais alguém, porque aí a gente faz um bloco, né, de perguntas. Quem mais? Vem aqui. Desculpa, não imagina. Já terminei. Obrigado, Edvânia. Um momento, porque a gente pensou que talvez eles pudessem, como foi uma questão mais extensa, né, a sua, talvez eles já pudessem comentar, aí a gente volta para mais uma pergunta. Tudo bem, Kit? Boa noite. Bom, vamos lá. Como eu falei, como a gente se sente no campo, na realidade, a gente se sente realizado, né? Eu acredito que eu estou fazendo o que eu nasci para fazer, né? Eu falo muito para a turma que eu sou aquela pessoa que realmente nasceu para quebrar pedra,
porém tive os privilégios de estudar. Então, me encontrei, né, quebrando pedras e feliz, né, hoje, né, e usando o conhecimento que eu tenho, e principalmente o conhecimento ancestral, lógico, para produzir comida. Porque na lógica da agrofloresta é o seguinte, eu quero produzir determinado tipo de alimento, o que eu vou fazer para esse tipo de planta? A gente encara todo o ser vivo com um grande respeito. Então, o que eu vou fazer, falando, né? Eu vou tentar fazer ele se sentir em casa. Quando a gente faz uma pessoa se sentir em casa, ela fica relaxada, ela não está sob estresse. Quando a pessoa está fora, está deslocada do seu meio, é uma pessoa que está realmente estressada. Quando a gente está estressado, a gente libera radicais livres, cai cabelo, engorda, emagrece, sai espinha, etc. Né? Então, você está realmente desequilibrado em torno do seu organismo também. Por exemplo, fica muito mais fácil da gente pegar aí uma gripe, um resfriado, uma Covid da vida. Uma planta fora do seu microclima, fora do seu habitat, é igual a gente, não diferente disso. Então, é uma planta que vai ficar sob estresse. Sob estresse, ela também vai liberar radicais livres. A consequência disso é, por exemplo, diminuir a absorção de alguns nutrientes e ela vai ficar doente. Qual que é a consequência disso? O agricultor acabar utilizando veneno. Então, a gente tenta estudar o centro de origem da planta. Então, por exemplo, né, lá no sítio a gente tem um foco muito grande na produção. Um foco muito grande não, né? Nosso foco futuro é a produção de cafés especiais. Então, o que eu vou fazer? Pô, da onde o café veio? O café veio lá da Etiópia, de subbosque de floresta. Então, o café não é a pleno sol. Um café a pleno sol, ele está sob constante estresse. Estando sob constante estresse, doente, o que a galera faz? Mata quem vem lá diferente. Né? Então, parece muito com o que aconteceu na Alemanha um tempo atrás, a gente querer que esteja tudo igual, e se algum tipo de vida diferente que apareça, eu mato. Essa é a agricultura convencional hoje. A gente faz ao contrário. Quando aparece um pulgão na minha couve, eu não vou matar o pulgão. Eu vou encontrar mecanismos em que a joaninha frequente a minha horta. Para a joaninha e o pulgão, e ali tem uma relação de amor e ódio, mas gera equilíbrio. Não gera controle. A gente não controla. A natureza não controla as coisas, a natureza equilibra as coisas. Então, não é interessante de forma alguma eu tirar qualquer tipo, qualidade ou quantidade de vida dentro do meu sistema agrícola. A ideia é ser igual a vida a natureza é. Ninguém aqui é igual a ninguém. Então, o meu sistema tem que ser extremamente dessa forma, diverso e quantitativo. Dessa forma, eu gero qualidade. Então, o que a gente faz? A gente tenta proporcionar o microclima ideal para cada planta. Então, por exemplo, se o café é uma planta de subbosque, eu vou gerar um subbosque para aquele café. Por exemplo, eu vou poder plantar uma manga em cima desse café, eu posso plantar um palmito jussara, eu posso plantar um cedro, que na realidade eu vou potencializar a qualidade de vida do café, com a consequência disso eu ter sanidade e boa produtividade. Porque o solo brasileiro é extremamente rico em vida. E quanto maior a quantidade de vida, e quanto maior a diversidade de vida eu tiver naquele solo, fungos, vermes, bactérias, vários tipos de micro-organismos, maior é a disponibilidade de nutrientes para as plantas. As raízes não comem nutrientes. A gente precisa de micro-organismos que ofereçam nutrientes para a planta. Então, né, igual a produção de vinho, cerveja, se eu mudar o tipo de levedura, eu tenho um resultado final diferente. Se eu tenho diversidade de vida no meu solo, eu vou ter disponibilidade de diferentes nutrientes. Então, a gente precisa respeitar a quantidade e diversidade de vida no solo. Para ter isso, eu tenho que ter quantidade e diversidade para cima, igual uma floresta. E aí eu brinco com as crianças, né, que os povos originários olhavam a floresta e enxergavam um grande quebra-cabeça. Por exemplo, separando as plantas por necessidade de luz. Da mesma quantidade de luz que um eucalipto precisa, uma imbaúba precisa, um cedro precisa, um açaí precisa, um jequitibá precisa. Então, eu posso substituir a pecinha de acordo com aquilo que é conveniente para mim.
Então, da mesma maneira que eu posso ter um urucum, eu posso ter um café, eu posso ter um limão-cravo. Da mesma maneira que eu posso ter uma pitanga, eu posso ter um ingá, eu posso ter uma amora, eu posso ter um abacate, uma manga, uma jaca. Então, a gente vai substituindo as pecinhas, respeitando os padrões que ocorrem na natureza, que são de sucessão natural, estratificação, cobertura de solo para gerar vida, né? Então, na realidade, a resposta da agricultura nos trópicos são floresta e vida. Se eu tiver floresta e vida, eu planto e colho aquilo que eu quiser, desde que eu respeite o microclima. Então, quando a gente chegou lá, era um pastão, a gente chegou plantando árvores grandonas, plantamos, porém, junto com hortaliças, por exemplo, né? Que é 20 dias que eu vou colher a rúcula na vida de um cedro que dura 200 anos? Nada, ele nem se desenvolveu, então a gente aproveita desses processos até virar uma floresta de comida. E a ideia da agrofloresta é produzir cada vez mais folhas e galhos, que vão ser o alimento do solo, e a consequência disso é não usar insumos externos. Então, a partir do 3º ano de cultivo, a gente não traz mais qualquer tipo de insumo de fora. Porque se eu não tiver árvores, eu não consigo gerar riqueza no solo. E se eu não gerar riqueza no solo, eu tenho que trazer fertilidade de outro lugar. E o que custa isso? Isso custa uma montanha. Isso custa nascentes. Isso custa a fertilidade de outro lugar, né? Então, por isso que a gente fala que a solução está na maneira de plantar e não no produto. A gente pode tentar e nunca vai encontrar um produto milagroso, né, que vai resolver o problema da agricultura. A questão agrícola se resolve plantando árvores, fazendo com que os nossos modelos agrícolas sejam cada vez mais próximos ou similares aos nossos biomas, né? Então, a gente vai usar a nossa diversidade a nosso favor. Então, mais ou menos, a agrofloresta é isso. Uma das grandes dificuldades, e por isso falar tanto de educação, é a falta de educação no consumo. E a falta da educação em relação às pessoas entenderem o que é a agricultura, quais os modelos de agricultura, o que você incentiva, né? Então, com certeza, se a gente tivesse um pouco mais de contato ali nessa questão da educação, os trabalhos para agricultores de pequeno teriam muito mais abertura. E o know-how para isso, né? Que hoje é com tentativa e erro, e se a gente for e tiver cada vez mais pessoas fazendo esses modelos de agricultura, a gente vai aumentar cada vez o conhecimento desse modelo de agricultura e daqui a pouco, sim, seremos sustentáveis, né? Mais ou menos isso. Que bom, Anderson. Mas eu estava até pensando aqui, que bom que você estivesse comigo, né, 45 anos atrás, fazendo um empate, dormindo 2 noites numa delegacia, o travesseiro, um pacote de bolacha creme-crack, meu. Que bom que você, Angélica, estivesse lá, teria ajudado bastante nós, né? E com essa ideia, mais sabedoria a gente conseguia ganhar. Mas a professora fez uma pergunta em relação ao movimento, e eu queria dizer para vocês que o Movimento Sem Terra não é diferente, as pessoas que fazem parte desse movimento não é diferente das pessoas da cidade. Se vocês aqui da cidade têm sonho de ter uma casa, ter uma profissão, ter estudo, ter um carro, ter isso, nós Sem Terra também temos esse mesmo sonho. Eu tinha um sonho de ter um pedaço de terra, eu tinha um sonho de ter uma casa para morar, eu tinha sonho de ter comida na mesa, porque passei fome quando era criança. Hoje, graças a Deus, tudo isso eu tenho. Tem uma casa para morar, tem uma terra para trabalhar e tem comida com fartura. Mas essa conquista não se concretizou ainda, porque tem milhões de brasileiros que precisam ter um pedaço de terra, e que precisam ter uma casa para morar, e que precisam ter comida na mesa. E eu me vejo com a responsabilidade que tem a terra de fazer isso, de fazer essa luta, de continuar essa luta. Trabalhando e lutando e chamando as pessoas realmente para entender todo esse processo da luta pela terra. Que o movimento não é diferente de ninguém da cidade. Nós temos o mesmo sonho, mesmos objetivos. E uma das coisas mais importantes para nós não é só a conquista de um pedaço de terra,
é a conquista de muitas outras coisas. Escola para os nossos filhos. Só para vocês terem uma ideia, falar da escola, lá no Acre, nós discutimos um projeto, professora, chamava Projeto Seringueiro, que a cartilha que os filhos dos seringueiros estudavam chamava-se Poronga. Eu quero falar isso porque falar em Poronga, vocês nem sabem o que é isso. Tenho certeza que muita gente aqui não sabe o que significa uma poronga. Uma poronga é simplesmente uma lamparina na cabeça do seringueiro para ele cortar a seringa à noite, alumiar com uma proteção atrás para não apagar, para ele entrar 3 horas da madrugada dentro da mata para cortar a seringa. Chamava-se poronga. Paulo Freire teve essa inteligência de criar uma cartilha chamada Poronga e foi parar lá no Acre, lá em Chapuri, dentro do projeto Seringueiro, para nós ensinar os nossos seringueiros, tanto os filhos como os seringueiros, que eram tudo analfabetos, a entender a importância da biodiversidade que existia dentro da Amazônia, né? Que, por exemplo, entender a importância do açaí, do patuá, da bacaba, da castanha, da seringueira, e a proteção principalmente, né? Porque a nossa luta, ele aprendendo a ler e escrever, ele tinha que aprender também a importância dele estar dentro de uma floresta e respeitar essa floresta. Essa é a nossa luta. E foi muitas crianças, muitos camaradas que eram analfabetos, se tornou professor. Se tornou professor. Não era da mesma escola, não era do mesmo projeto, mas a minha companheira, aonde nós se assentou, né? Aonde era a nossa colônia, nós tínhamos uma escola, mas também nós criamos um campo de futebol. Mas criamos também uma igreja, né? Que além da pregar o evangelho, mas nós já botamos até o nome da padroeira da nossa igreja de Santa Luzia para abrir os olhos das pessoas e enxergar o que estava acontecendo. Olha só. E tinha um campo de futebol para entreter a molecada, não se envolver e não se embelezar com os atrativos da cidade. A cidade tem muito atrativo, né? Então, tinha uma rapaziada nova, nós criamos um campo de futebol, criamos um time, para exatamente quando chegasse no sábado, no domingo, jogar bola. Tá certo? Essa é uma pequena história de lá, um pedaço, né? Mas vindo aqui para o nosso assentamento, hoje nós temos um assentamento e temos uma escola tempo integral. Eu acho que é um dos únicos assentamentos no estado de São Paulo que tem uma escola tempo integral, não conheço outro por aí. E a nossa escola era uma escola da cidade no campo, agora é uma escola do campo. E o Anderson já foi lá plantar árvore lá, incentivar as pessoas, né? E hoje nós estamos... Eu esqueço o nome dela, mas está ali ela. Semana passada nós estávamos... Essa semana passada, agora, essa semana, né? Segunda-feira, né? Nós estávamos juntos lá na escola fazendo um debate, né? Sexta-feira, foi sexta-feira. Estava fazendo um debate exatamente a respeito da permanência da escola, de plantar mais árvores, de defender toda essa questão. E porque o movimento também tinha uma proposta, o Fred sabe disso, nós tínhamos o movimento estava com uma proposta, há 2 anos atrás, de plantar 10 milhões de árvores. Mas hoje eu não sou mais a favor só dos 10 milhões, não. Sou a favor de 100 milhões, sei lá, muita coisa. Porque nós não podemos, daqui para frente, só ficar no discurso. Quem puder plantar uma árvore, tem que plantar. Se for árvore frutífera, que seja. E que não for, que seja uma árvore que menos dê folha e crie galho para os passarinhos fazerem ninho e se reproduzir. É isso que nós queremos. Por isso que nós temos a importância de nós fazer uma luta muito grande, Fred e Anderson, lá dentro daquele assentamento, para nós reflorestar as reservas que tem lá, porque tem muita reserva. E o fogo andou queimando, esse ano andou queimando um pedaço lá, por sorte, nós não queimamos as reservas mais importantes, que era aquela reserva perto da escola, antes de chegar na escola, e mais outras que tem. Mas é bem rapidozinho, porque quando fizeram a demarcação da nossa fazenda, do nosso assentamento, que era 1.285 alqueiro,
ficou 960 alqueiros para lote, o resto ficou tudo como reserva. Então, nós temos mais de 300 alqueiros de reserva. O companheiro Elcio sabe disso, que ele ficou muito tempo lá na luta junto com nós, né? E hoje está essa reserva e nós precisamos reflorestar mais ela, até plantar mais frutas lá dentro, os bichos e os animais que tem lá dentro, a biodiversidade se alimentar. Que a paca, a cutia, o macaco já está aparecendo, né? Porque a gente sabe que por aí, nessas grandes reservas que tinham por aí afora, muita coisa esturricou. E nós não podemos parar e não podemos deixar de incentivar as pessoas a plantar uma árvore, plantar uma fruta. Principalmente nós assentados agora temos um projeto para plantar mais fruta, porque nós queremos que os nossos filhos tomem suco natural. Pare com esse negócio de refrigerante, de suquinho que vem aí de todo qualquer jeito, né? Então nós temos que dar suco natural para nossas crianças. Isso é uma responsabilidade da agricultura familiar. Se nós da agricultura familiar não tivéssemos a responsabilidade de fazer essa luta para que as escolas, que o governo estadual, municipal e federal compre da nossa agricultura familiar alimentos saudáveis para os nossos filhos. É para nós ficar forte, trabalhar e produzir mais comida para quem está na cidade, principalmente para vocês. Era isso. Obrigado, seu Pedro. Seu Pedro, aqui no restaurante universitário tem um suco desses em pó que mistura água e vira suco. Eu não entendo isso. O pó que mistura água e vira suco. Mas dizem que se tirar isso do RU, os estudantes aqui, é inadmissível tirar aquela coisa radioativa do RU, não é mesmo? Kit, por favor. Se tiver mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta, agora acho que a gente pode fazer em bloco, não é? Então, por favor. Boa noite a todos, boa noite para a mesa maravilhosa. Eu queria falar um pouco sobre a sua experiência, Anderson, na escola Leonor Mendes de Barros. Eu faço parte do NATRA, do Coletivo de Educação, então eu sempre estou por lá. Acompanho a evolução da horta das crianças, inclusive cresceu bastante. E eu queria perguntar para você um pouco sobre como foi a sua experiência na escola. E eu imagino que já esteja gerando frutos, porque eu percebi alguns aspectos da escola. Por exemplo, quando a gente ia na escola, quando a gente vai, sempre tem cartazes e mostrando o trabalho das crianças. E nessa sexta-feira que a gente esteve lá, seu Pedro também estava lá, os cartazes de cada turma tinham um tema muito relacionado com alimentação saudável, por exemplo, processados, ultraprocessados, alimentos naturais, desenhos coloridos de camponeses. Então, eu sinto que as crianças estão pedindo por isso também, por essa educação mais ambiental. E o que eu queria saber é o que você notou desde que você começou lá até os últimos dias que você esteve lá, como era lidar com as crianças. Pessoal, caso alguém tenha mais alguma pergunta, peço que se dirija até aqui, por gentileza. Eu tenho uma provocação também, né? É certo que, principalmente nos últimos anos, a gente tem tido uma preocupação muito grande com relação aos temas ligados à crise ecológica, particularmente à crise climática, então, ao relacionamento entre o ser social e a natureza, não é? Uma preocupação muito genuína, que não é só na universidade, é também entre movimentos sociais, entre sujeitos e viventes do campo. Mas há uma dimensão dessa relação que a mim me parece muito importante, tão importante quanto, que é a dimensão do trabalho. Porque parece que a gente carrega bastante a tinta no cuidado que nós precisamos ter com a natureza, no sentido do relacionamento do ser social direto com a natureza, não é? Então, você fala belamente, tem até um quê de poesia na relação de equilíbrio que nós precisamos estabelecer com a natureza. Mas e como é que ficam as relações de trabalho? Porque
eu vejo, de certa forma, em muitas ocasiões, uma certa apartação entre esse cuidado com a natureza e o cuidado com o trabalho. Então, por exemplo, a agroecologia, ou a prática da agrofloresta, ela pode se dar sob diferentes relações de trabalho. Ela pode se dar de forma cooperada, de forma cooperativa. Então, um conjunto de trabalhadoras e trabalhadores que, de forma cooperada, estabelecem um relacionamento de igualdade substantiva no intercâmbio entre si com a natureza, mas ela também pode se dar sob a exploração do trabalho assalariado, alienado, que é muito problemático para nós também, não é? E sob as mais variadas formas de exploração e de superexploração do trabalho, inclusive em sistemas agroflorestais. Então, como é que fica essa relação? Como é que vocês enxergam isso, né? Porque essa me parece ser uma dimensão fundamental. Não é suficiente para nós que nós tenhamos um relacionamento de equilíbrio com a natureza, porque não me parece haver equilíbrio quando a gente explora trabalho, não é? Então, eu queria que vocês, e seu Pedro, evidentemente, falassem um pouquinho sobre essa relação. E aí aproveito aqui, novamente, para perguntar se há mais alguém que gostaria de dirigir uma pergunta à mesa. Pessoal, não é todo dia aqui na Unesp que a gente conta com essa qualidade de debate, não é? Então, vem até aqui, por gentileza. Aproveitem, aproveitem. Pessoal, boa noite, tudo bem? Prazer, eu sou o Lucas, sou graduando em Relações Internacionais e muito freguês do seu Pedro. Eu queria fazer uma pergunta para vocês e também para o Nata e também para o GAPAF. Quais estratégias que vocês adotam para fazer da educação das crianças para que elas acabem consumindo assim de uma maneira diferente, dando essa atenção para os produtos naturais e deixando às vezes de lado o refrigerante, o salgadinho? E quais estratégias vocês pensam nessa questão da educação para mudar esse sistema de consumo? Mais alguém tem alguma pergunta? Correto. A Teca está online e ela tem uma pergunta para fazer pelo vídeo. Lê aí, lê aí. Fala aqui no microfone, para a gente registrar. Dá para abrir aí. Vem abrir aqui. Desculpa, Manuel. Pera. Teca, pode abrir. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Tá dando para me ouvir? Tá. Super. Primeiro eu queria parabenizar a mesa, agradecer a mesa de todos, da Angélica, do Anderson, do seu Pedro. Queria muito estar aí, né? Mas infelizmente não pude estar, mas foi muito rico ouvir tudo que vocês disseram. Eu queria fazer uma pergunta, né, de que esse ano a gente enfrentou uma crise climática cada vez mais tensa, né? Cada vez mais pesada, principalmente na região aí de Franca, das queimadas, e em relação à situação da nossa horta, né, do GAPAF, que a gente tem lá no abrigo, a gente teve muitas dificuldades no plantio, principalmente pelo tempo seco e a falta de chuva. O solo também, a gente sofre bastante pela falta de nutrientes, é um solo muito seco. Eu gostaria de saber, né, o que a gente pode estar fazendo em relação a isso, porque a gente também, na nossa horta, a gente tem o princípio agroecológico, né, e do que a gente realmente pode estar trabalhando para melhorar essa situação. Inclusive, eu gostaria de convidar o Anderson e a Angélica a qualquer dia visitar a nossa horta, talvez levar um pouco do trabalho de vocês para a gente lá, que eu acredito que ia ser muito rico também para o nosso espaço. E acredito que seja isso. Muito obrigada, viu, gente?
Bom, vamos lá, né? Quando eu fui dar aula lá no Leonor Mendes de Barros, né? Topei esse desafio, né? Foi uma coisa nova para mim. É muito legal, né? Porque a criançada é verdadeira, né? Não tem esse, será que ele quis dizer assim? Será que ele quis dizer que era assado, né? É muito direto, é muito limpo, é muito sincero, uma relação muito legal, né? E assim, o que eu percebi e que vejo ainda em muitas crianças, a vontade que essa molecada tem de botar a mão na terra e brincar com o barro, e jogar barro no outro, e se divertir naquilo. E aí, crianças que nunca tinham visto um rabanete, comer um rabanete, achar o negócio maluco, legal demais. Sabe, quem falava que não gostava de rabanete, quando ele colheu, não, esse é o meu, e aí comeu e pirou, né? O orgulho que as crianças tinham de conseguir, de várias vezes a gente fazia com que a salada do dia fosse produzida por eles, né? O quanto devoraram as cenouras, assim, amaram isso, né? Então, foi muito legal. Eu quis levar a agroecologia não só para a produção de alimentos, né? Tentei enfatizar muito bem para eles essa questão do refrigerante, dessa coisa aí que falam que vira suco, né? Né? Porque assim, eu até falo, né? Quem toma isso é porque não sabe como é feito. Quem usa veneno é porque não sabe o que é. Porque se realmente soubesse, né, então aproveita da ignorância, da falta de conhecimento, para empurrar isso goela abaixo da gente, né? Então, assim, eu percebi, na realidade, eu acho que, mesmo com um pouco período que eu fiquei lá, que eu achei que ainda foi pouco, eu acredito que eu tive um grande sucesso. Porque no dia que eu estava indo embora, eu estava trocando uma ideia com a... Perdão, fugiu o nome dela, trabalha na cozinha. E ela falou assim, nossa, professor, é uma pena você sair, não estou me gabando, pelo amor de Deus, né? É uma pena você sair, porque eu vou te falar, meu filho estava me ensinando a plantar. Meu filho chegou para mim e falou assim, não, é porque tem uma coisa só na horta. O professor planta um monte de coisa. Cadê a comida da minhoca, mãe? Então, era aí que eu queria chegar, e é aí por isso que porque se eu falar com o pai, ele não vai me ouvir muitas vezes, né? Ele teria que vir falar comigo com o coração aberto para a gente poder falar de agroecologia. Às vezes, se eu for falar para ele mudar, não seria tão agradável. Agora, a cobrança de um filho é maior que a cobrança de um presidente, né? Então, era as cutucadinhas que eu queria dar, né? A segunda pergunta. Sua. Do trabalho. Cara, aí eu acho que é assim, aí é pessoa, né? Eu conheço o bolsominion que faz agroecologia, né? Então não significa nada, né? São pessoas, né? Então é complicado, é muito complicado, porque assim, até um dia tinha uma pessoa que produzia orgânico e falou assim, virou para mim e falou, nossa, não é complicado a nossa vida, porque a gente fica lá noites e noites fazendo, né, caldas para poder levar saúde, a gente perde a nossa saúde para levar saúde para os outros, né? Eu falei, você, né? Então, assim, né? Aí vai muito de pessoa para pessoa, né? Não dá para taxar, porque eu sou agroflorestor, então ele é agroflorestor, ele é vegano, ele anda com isso, com aquilo. Aquele cara aquele cara, ele trabalha com agroecologia. Pô, vamos lá trabalhar. O Elcio tem uma história aí parecida. Se não tomar cuidado, o cara fazia ele de escravo quando ele veio para Franca aqui, ó. E levando o rumo, não, na vibe e tal, né? Então, infelizmente, né? Mas a ideia é fazer floresta para que a gente tenha qualidade de vida no trabalho. Jamais que a gente fale assim, nossa, a gente trabalha demais, isso é um bagulho impossível de fazer. Não. Hoje é puxado, mas principalmente pela falta de tecnologia. Porque eu falo muito assim, a gente precisa, é um serviço à sociedade, apoiarmos pessoas que estão na ativa. É uma obrigação nossa apoiar o seu Pedro.
Não vou falar nós, não, mas... Por quê? Porque se o seu Pedro desanimar, todo o conhecimento dele foi embora, foi em vão. Aí a gente tem que começar tudo de novo. Todo o conhecimento que o seu Pedro tem de agricultura, quando chegar um companheiro que vai plantar a cultura que ele conhece, ele vai começar do conhecimento do seu Pedro para frente. Ele não vai ter que voltar lá atrás. Né? Todo o conhecimento que o seu Pedro adquiriu de toda a batalha social desde então, não pode morrer. Então, somos obrigados a apoiar isso, né? Com certeza. Qual era a outra? Com as crianças aí, eu acho que está aliado muito isso, né? Então, assim, lógico que eu sempre falo, sempre vou continuar falando que veneno faz mal, mas a ideia era ensinar as crianças a como fazer sistemas de produção de alimento em que não há necessidade do uso do veneno e do fertilizante químico, né? E aí a ideia da continuidade, né, foi até a última aula, o ciclo do alimento, né? Todo alimento vem da roça. Ou você compra ele na feira, direto do seu Pedro, ou fortalece, ou a gente fortalece a indústria que esmaga o seu Pedro, né? Então, até muitos falaram assim, não, mas não pode, como é que ele faz isso, né? Olha, essa é a realidade da maioria, né? Então, acho que é isso aí aos pouquinhos. Se a gente for realmente mudar, é lá atrás, né? Hoje, diminuir, reduzir, controlar, falar na boa, atrair essa galera para a gente, né? Mas a mudança tá na base, né? Com certeza. Eu queria dizer assim, uma coisa que às vezes a gente não percebe. Aqui uma fábrica de sapato para produzir 500 pares de sapato num dia, é um trabalho coletivo. Que faz vários serviços, né? Que o sapato sai lá na caixa prontinho, mas, infelizmente, aquele trabalho foi um trabalho coletivo, só que o lucro não é coletivo. O lucro é individual. Nós, na luta pela terra, na luta por cooperativa, por associações, a importância é que nós organizados, nós em cooperativa, nós em associações, nós temos condições de reivindicar alguns projetos que é importante para nós. Eu queria só dar um exemplo para vocês dentro do nosso assentamento. Nós tínhamos uma associação, e essa associação fez um projeto com a Fundação Banco do Brasil, e nós conseguimos, há uns 3 anos atrás, R$200 mil, e construímos um barracão, e com R$100 mil nós construímos o barracão, com mais R$100 mil nós compramos de maquinário, para poder trabalhar a questão da polpa, para trabalhar a questão de armazenar e processar os alimentos, né? Por exemplo, a abóbora, o cambutiá, você pega ela e processa ela, leva ela embaladinha a vácuo para as escolas. Está entendendo? Se nós não tivéssemos organizado, nós não teríamos conseguido esse projeto, se fosse individual, sozinho. Hoje nós temos uma cooperativa. Eu só queria adiantar o seguinte, essa já é a 4ª cooperativa que eu participo, porque as outras 3 para trás faliram. Mas não foi culpa minha, eu era só sócio, mas não estava na direção. E hoje, graças a Deus, tem uma cooperativa que está funcionando dentro do assentamento. Trabalha a questão dos grãos, dos leite e mais algumas coisas, da banana, essa coisa todinha. Está entendendo? Mas eu entendo que nós, que é pequeno agricultor, nós produzimos pouco em relação a outros que produzem muito, né? Nós temos que estar organizados para exatamente, tanto na questão de conseguir projeto, como de vender o nosso produto. Porque nós estando organizados numa cooperativa, numa associação, nós temos condições realmente de estabelecer falar para o atravessador que ele não dá o preço, quem dá o preço é nós, né? Porque muitas vezes o trabalhador, quando fica individual, que chega para o mercado, para o atravessador, pergunta, quanto você está pagando numa caixa de quiabo? Né?
Aí o produtor não chega e fala assim, não, minha caixa de quiabo é R$100. Não, ele pergunta primeiro, quanto você está pagando? Aí o cabo quer pegar de graça mesmo, né? Não, eu estou pagando R$30. E ele está vendendo o quilo do quiabo quase a R$30, né, meu? E aí o trabalhador individual ele vai ser penalizado. A professora fez uma pergunta seguinte, em relação aos ensino aos nossos filhos nas escolas. O maior ensino começa dentro da casa da gente. Não é só lá na escola. Nós, pais de famílias, nós temos nossos filhos, nós temos que começar a educar eles de pequenininho. E vai para a escola, porque a escola é um cumprimento do conhecimento. Então, eu vejo o seguinte, a nossa luta lá no assentamento, você viu, que nós temos esperança de formar aquela área que está ali do lado, ali, em uma horta bastante grande, para nossos filhos começar a tomar gosto, implantar um pé de alface, um pé de couve, uma cenoura, uma cebola, um maxixe, e daí para frente. Tá certo? É nós que temos que fazer isso. Ensinar os nossos filhos a eles a tomar gosto. Está entendendo? Então, era isso aí. Nós começamos ouvindo a Angélica e nós gostaríamos de terminar ouvindo a Angélica. Então, por favor. Tá. E quanto à horta, vamos marcar um mutirão para a gente ir lá, dá para a gente fazer um. Vamos sim, com muito prazer. Bom, até falar sobre a questão da alimentação da criança, eu até gosto muito de falar, porque muita gente me pergunta, Angélica, como que vocês conseguiram? O João está com 6 aninhos, né? E come de tudo. Sim, o pessoal come de tudo. Ele consegue selecionar, assim, todo mundo brinca e fala que ele tem paladar de adulto, né? E tudo mais, mas é porque, assim, é essa relação de alimento, essa proximidade com o alimento, igual o seu Pedro falou, né? Desde pequenininho, está lá vendo a gente plantar, está plantando com a gente, está colhendo com a gente. Então, ele já vê, ele já pega lá direto, o pessoal chega lá no sítio, ele já vai lá, pega... Ele até curte, porque o pessoal acha bonito, assim, né? Sempre faz festa. Ele vai lá, pega alface, rúcula, um pedaço de couve, uma punk. Ele ainda pega, tipo, um Major Gomes, um almeirão roxo, assim, junta, faz uma saladinha e blau. E come. E, assim, ele todo orgulhoso fazendo isso, todo mundo, nossa, como assim essa criança, né? Então, assim, é muito bom. Costume até de comer salada sem tempero e tudo mais, enfim, para sentir o sabor mesmo, né? Então, a gente está lá lavando verdura, lavando a cenoura, ele está lá pegando nas caixas, comendo. Lá na feira era até engraçado, porque sempre tem uma cenoura na metade, uma banana aberta, um rabanete mordido. Aí a gente fala, pô, o que é isso aqui? É um bicho? Não, o João, que está lá passando na feira, está com fome, come a cenourinha, devolve a cenourinha para a gôndola. Ele vai fazendo isso. Mas, assim, essa proximidade com o alimento faz muita diferença. Muita diferença, inclusive com o refrigerante e tudo mais. Na escola dele é super costume, né? Dar refrigerante todos os dias, em comemoração, enfim. E aí, até nas fotinhas da turma, assim, todo mundo com um copinho de suco, de refrigerante, e o João sem copo. Aí eu falei, uai, João, você não tomou? Ele falou, não tinha suco, né? Só tinha veneno. Ele fala, veneno e fala, como é que ele fala da coca? Que ele fala, veneninho, isso mesmo, foda. Ele fala, a gente fala, não, João, meio polêmico, mas ele fala, é verdade, né? É veneninho mesmo. Então, assim, no final do ano eles deram os kitzinhos lá, vinha o copinho a garrafinha de veneninho. Aí ele chegou em casa, nossa, eu vou guardar para o meu amigo que curte, deixou na geladeira. E vai fazendo isso, ele não toma, ele mesmo. Só que assim, eu deixei, fiz de pequeno, aí agora de grande, eu deixo ele. Ficar à vontade, ele escolher. Se ele quiser, tiver vontade, enfim. É que ele não gosta mesmo, é uma coisa que ele acabou pegando esse hábito, enfim, e come de tudo. Graças a Deus a gente conseguiu. Estou falando dessa experiência pessoal, que é o que eu consegui ver acontecendo. E o que eu vejo com as crianças, elas chegam lá em casa, aí a gente faz o X-floresta, que a gente chama, né? Aí pãozinho de mandioca, que a minha sogra faz, aí tem a saladinha a colheita lá do sítio mesmo, alface, ou uma rúcula, enfim, cenoura, tomate e a coalhada que a gente faz em casa também, que a gente chama de queijinho cremoso, com leitinho do vizinho. E, enfim, um bolinho natural. E aí as crianças chegam, elas, eu não como salada, né?
Aí tá, a gente tem 2 momentos de lanche. Aí elas, umas comem, tá, outras não. Aí a gente vai colher, né, juntas. Aí elas vão lá na horta e colhem a cenoura. Você não tem noção, elas já pegam na hora, já passam na camiseta assim, ó, e já manda ver. Come inteira, já vão lá, às vezes vão lá dar uma enxaguada e comem. Aí as professoras ficam assim, ó, mas vocês não comiam cenoura? Como assim? Então, comendo até, achando bom, descem para comer o lanche, o segundo lanche, e comem pra caramba. E aí tira foto para a mãe e tal, acha legal, fica orgulhoso, né? Então, assim, é essa proximidade mesmo que a gente vê, né? As crianças da cidade que não têm esse privilégio de poder conhecer mesmo de onde vem e tal, né? Acaba caindo na escola, né? Porque na escola mesmo que é onde acaba, infelizmente, aprendendo a comer muitas coisas erradas. E é uma coisa que a gente precisa tentar mudar. Acho que é isso. Obrigada. Nós vamos já encaminhar para o encerramento. Você perguntou sobre como o GAPAF, né, tem feito. É que, na verdade, a gente tem que pensar, o nosso projeto lá na horta lá do abrigo, é que nós estamos tendo uma insegurança alimentar dantesca. Acho que nunca teve tanta fome, as pessoas nunca estiveram tão empobrecidas nutricionalmente. Mas é a mesma experiência. Lá na minha horta, na horta de cuidados, eu tenho 4 filhos, né? E a gente planta brócolis, planta as coisas. E essa coisa do plantar seria maravilhoso se a gente pudesse ter em cada esquina, não é produtivo para o capital, né? Mas se a gente pudesse produzir, se os nossos quintais, o meu quintal é um quintal produtivo, né? E se a gente pudesse ter esse contato genuíno, né? Porque as crianças realmente tratam diferente aquela semente que eles regaram, que eles viram crescer, independente de qual hortaliça, de qual planta seja, né? E que isso se propague, né? Que seja uma ideia a se propagar. E nós, como GAPAF, como Natra, nós agradecemos a todos que estiveram aqui. A discussão por transformar, por levar mais quintais, por produzir de uma forma consciente, ela é necessária. O cooperativismo, essa coisa de estarmos entrelaçados, ela tem que ser mais semeada, fecundada, porque já o Nego Bispo já nos avisava, né, que não tem outra possibilidade, né? Nós não temos outro caminho que não seja esse, né? Nós agradecemos a todos que estiveram aqui com a gente hoje. Amanhã também tem evento. Quarta-feira tem uma oficina que vai chamar Da Ponte Pra Cá, que vai ser de poesia coletiva comigo às 5 horas. Agradecemos a todos os GAPAFers que tiveram trabalhando arduamente para que esse momento existisse, para que a gente estivesse aqui compartilhando com vocês. Só nos resta agradecer e desejar a todos uma ótima noite. Paula, vou pedir para quem do GAPAF falar do evento amanhã direitinho, a mesa. Pode. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Júlia, eu faço parte do GAPAF e eu queria falar amanhã para vocês sobre as oficinas que vão ter. Só para vocês saberem, estão convidados a participar. Amanhã a gente vai ter uma mesa que começa às 5 horas da tarde, vai ser aqui mesmo, nesse anfiteatro, com temática de educação antirracista e a experiência freiriana. Os convidados são o Pedro Júnior, que é um estudante do 4º ano de Direito, a Nayara Afonso, que ela é professora, e a Yolanda Neves, que é uma assistente social. Mais tarde, a gente vai ter outra mesa, que é no período das 7h30, com a temática de formação de políticas públicas para as pessoas em situação de rua. De convidados, a gente tem a Natália Amaral Antunes, que ela é psicóloga, a Rafaela Cavalli, que ela é a foragida, que fazia parte do GAPAF, ela é assistente social, e a Elaine Teixeira, que ela é assistente social também. E é isso, gente. Convido...
Vou falar então da quarta-feira também para vocês. Quarta-feira a gente vai trabalhar sobre a metodologia artística, que é uma das frentes também do GAPAF. A gente vai ter a oficina da Paula, que chama Da Ponte para Cá, que ela vai estar realizando no período das 5h30. A gente também vai ter intervenção artística, que vai ter um grupo de break chamado Crew Malucos do Pedaço, e também com o MC Francano, chamado Leste. Eles vão estar fazendo essa oficina provavelmente na Várzea, nesse período, só se estiver chovendo, que provavelmente vamos mudar o lugar, mas daí a gente avisa. E também, no final, a gente vai ter uma mesa com essas mesmas pessoas da oficina e o Daniel Pericles, que ele fala sobre o hip-hop, o movimento do break, dos MCs, enfim, todo esse movimento do hip-hop, que vai ser no período das 8 horas aqui nesse anfiteatro. E é isso, gente. Convido todos a participarem. Vamos estar aqui todos os dias e agradeço a presença de todo mundo. Obrigada. Eu só queria dizer uma coisa. Se o campo não planta, se o campo não planta, e eu queria dizer mais outra coisa. Pátria livre, venceremos. Pátria livre, venceremos. Pátria livre, venceremos. Uma pátria livre de agrotóxico, uma pátria livre de analfabetismo, uma pátria livre de falta de moradia, de emprego e de comida. Essa é a pátria que nós queremos.